Pois é, muita gente perguntando como vai ficar a Premier League com essa saída do Reino Unido da Comunidade Europeia, da União Europeia. Primeiro é bom frisar, deixar bem claro que esse processo é um processo lento, levará no mínimo 2 anos. Alguns especialistas acreditam que leve muito mais, há quem fale até em praticamente uma década, para que todo esse processo seja concluído. Portanto, não é algo imediato, não será algo imediato. Esse é o primeiro ponto, então no primeiro momento segue tudo normalmente dentro do campeonato inglês, da primeira divisão e das demais divisões. Esse é um ponto. Além disso, é importante explicar que hoje o cidadão que tem um passaporte europeu, português, espanhol, italiano, alemão, enfim, ele transita normalmente por todo o continente europeu, nos países da União Europeia e também no Reino Unido. Ele pode se estabelecer por lá, trabalhar, viver por lá. E isso, evidentemente, vale para os jogadores de futebol. Por isso que atletas brasileiros, argentinos, chilenos, quando são de um determinado nível, podem abrir o mercado internacional, sempre que possível, quando são descendentes de europeus, buscam o passaporte, né? O passaporte português, o passaporte italiano, francês, alemão, enfim, espanhol, para que eles tenham esse mercado todo aberto diante de si, entre os países que fazem parte do bloco europeu, inclusive o Reino Unido, que agora vai sair desse bloco. Com isso, não será mais aceito o passaporte europeu para que o atleta trabalhe lá e jogue na Premier League ou em outras divisões. Ele vai precisar de mais. A regra atual, que pode até ser mudada, não se sabe, né? Nesse processo todo eles podem mudar a regra, mas a regra atual determina que aquele jogador que não tem o passaporte europeu, para atuar num time da primeira divisão inglesa, ele precisa ter um percentual X de jogos pela seleção do seu país. Ou seja, para provar que ele tem talento, é um cara importante, então vale a pena abrir um espaço no mercado de trabalho para ele. No entanto, alguns jogadores que não têm que não preenchem, né, esses pré-requisitos, conseguem um visto de trabalho. Um exemplo recente até é do Gabriel Paulista, que o Arsenal contratou junto ao Villarreal. Ele não tem o passaporte europeu, ele é um jogador que não atuou pela seleção brasileira muitas vezes, portanto não tem um percentual mínimo exigido, mas o clube londrino conseguiu uma licença especial. Essa licença geralmente passa justamente por esse tipo de argumentação. É um grande talento em tal área, então ele merece ter o visto, esse cara vai acrescentar algo aqui pra gente. Digamos que fosse um grande cientista, né? Não, esse cara é um grande cientista, ele vai nos ajudar aqui, um excepcional professor, um médico, enfim. Em diversas áreas você pode apresentar esse tipo de argumentação para que esse cara consiga uma licença de trabalho, um visto de trabalho, para que possa viver no país e trabalhar normalmente, mesmo sem preencher pré-requisitos básicos, que seria ter um passaporte europeu. Então, o jeitinho inglês, se é que a gente pode chamar dessa maneira, ele já existe. Né? O Gabriel Paulista foi um jogador que acabou se beneficiando disso, né? Abriu ali uma exceção e poderá ser até acentuado. O que eu não acredito, gente, é que os ingleses venham a sabotar a Premier League, a liga de maior sucesso do futebol mundial. Seria muita ingenuidade e de ingênuos eles não têm rigorosamente nada. O que vai acontecer provavelmente é que os jogadores de times menores, jogadores de menor importância, tenham sim dificuldade para conseguir visto de trabalho, tenham dificuldade, se eles não tiverem o número X de jogos, né, pela seleção dos seus países, para obter esse tipo de benefício, né, para conseguir o visto de trabalho. Isso pode acontecer. O que pode e deve ocorrer, imagino, é uma dificuldade maior para os pequenos, para os menores, no futebol e fora dele, né, um cidadão espanhol, digamos. Chega lá com seu passaporte espanhol e não vai mais poder trabalhar e viver na Inglaterra se ele assim quiser. Ele vai ter mais dificuldades para conseguir. Mas um grande talento nascido na Espanha, no futebol, ou até em outras áreas, para esse cara sempre vai se encontrar um jeito. Lembrando que a Inglaterra ela é muito contraditória em alguns aspectos. É um país que tem as suas leis, as suas regras rigorosas e tal, agora com essa postura toda, vamos sair da União Europeia e tal. Bem, a Inglaterra aceita coisas como, por exemplo, Roman Abramovich. No começo da década passada, né, no começo desse século, né, ele foi lá e comprou o Chelsea. Alguém questionou de onde vinha o dinheiro do Roman Abramovich, de que maneira ele enriqueceu? Coisíssima nenhuma. O cara chegou com a grana, comprou e tudo bem. Um exemplo até um pouco assustador, Thaksin Shinawatra. Esse cidadão foi primeiro-ministro da Tailândia e saiu fugido de seu país, acusado inclusive de violação dos direitos humanos. Comprou o Manchester City e ninguém questionou. Né? Dizem até que ele enriqueceu ilicitamente na Tailândia. Mas pegou sua grana, comprou o City e depois ainda revendeu para os árabes, ganhando um belíssimo lucro. Né? E ficou lá, vivendo na Inglaterra com muito dinheiro, muito tranquilo, rico, fez negócio e tudo mais. Foi dono de um time de futebol da primeira divisão inglesa. Então, existem certas contradições. Né? Convenhamos, achar que os ingleses vão sabotar a própria liga, que é um grande sucesso, não porque faz parte ou não da União Europeia, ela é grande sucesso mundial, porque soube se vender para o mundo, né, a televisão, levando para a Ásia, aqui para a América do Sul, para o mundo inteiro.
evidentemente é muito improvável que eles atrapalhem o próprio negócio, que eles sabotem o próprio negócio. A Premier League certamente continuará sendo a liga mais importante do mundo, uma das mais importantes, com os grandes jogos, a mais vista, porque estabeleceu isso, conseguiu alcançar esse patamar e é muito improvável, convenhamos, que eles façam qualquer movimento que vá esvaziar o próprio negócio deles, né? Vai ficar ruim, com certeza, é para os menores, como sempre acontece em vários segmentos, né, na história da própria humanidade. É isso aí, voltaremos a falar sobre esse assunto no Bate-Bola na Veia, logo mais às 6 horas da tarde, sob o comando do aniversariante João Carlos Albuquerque, na ESPN Brasil. É isso aí, valeu, saudações.